Como ensina Kardec, graças à ilusão que dela decorre, o espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se, como faria com um cego, e pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fossem a única expressão da verdade. Ainda mais, pode levá-lo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Para atingir seu objetivo, o obsessor usa a máscara da virtude para fazer-se acolhido. Elucida Kardec. Os grandes termos, caridade, humildade, amor de Deus, lhe servem como que de carta de crédito, porém, através de tudo isso, deixa passar sinais de inferioridade, que só o fascinado é incapaz de perceber. Por isso mesmo, o que o fascinador mais teme são as pessoas que veem claro. Daí o consistir a sua tática, quase sempre, em inspirar ao seu intérprete o afastamento de quem quer que lhe possa abrir os olhos. Fora do exercício mediúnico, a fascinação acontece, também e seguidamente, fora da prática mediúnica, desde que presente a sintonia derivada da afinidade. Agentes obsessores, apoiados na vaidade da vítima, insuflam-lhe pensamentos de pseudo-sabedoria, ou falso poder, levando-a, também, a situações perigosamente ridículas. Esse tipo de obsessão, aliás, envolve pessoas de todos os graus de cultura. Subjugação. Processo mais avançado da obsessão. A subjugação já é marcada por um acentuado domínio do obsessor sobre o paciente. A subjugação, explica Kardec, é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sob verdadeiro jugo. Apresenta-se a subjugação sob várias formas. Basicamente, é possível admitir que ela possa se manifestar como uma severa constrição psiconervosa, como vampirismo agudo ou como possessão. Constrição psiconervosa. Sob tal domínio, o paciente é levado a um estranho e absurdo comportamento mental e físico, que em nada corresponde à sua normal maneira de ser. O espírito, atuando sobre os centros coronário e cerebral do obsidiado, subjuga seu pensamento, provocando, também, simultaneamente ou não, mediante ação sobre outros centros perispiríticos, reações que podem envolver diversos tipos de atividade motora ou postura física. O codificador, analisando essa espécie de ocorrência, particularmente entre os médiuns, definiu dois tipos de manifestação: subjugação moral e subjugação corporal. Na primeira, o subjugado, como se privado de seu senso crítico, é constrangido a tomar resoluções ou atitudes muitas vezes absurdas e comprometedoras. Na segunda, o obsessor atua sobre os órgãos materiais provocando movimentos involuntários, levando o obsedado à prática incontrolável de atos ridículos ou tomada de posturas de todo lamentáveis. Qualquer pessoa que detenha faculdades mediúnicas que favoreçam esse tipo de domínio obsessivo pode, sim vigilante, tornar-se um subjugado. Kardec, a propósito, cita o exemplo de um médium escrevente, no qual a subjugação se traduzia por uma necessidade incessante de escrever, ainda nos momentos menos oportunos, relatando, ainda, que observara alguns subjugados que, à falta de pena ou lápis, simulavam escrever com o dedo, onde quer que se encontrassem, mesmo nas ruas, nas portas e nas paredes. Esse tipo de subjugação, em que a justaposição perispirítica e os efeitos magnéticos e telepáticos, ou hipnóticos, aparecem bem visíveis, embora temporária e, às vezes, intermitentemente, pode persistir, por um bom tempo, se ausentes as necessárias providências espirituais. Vampirismo agudo é uma espécie de parasitismo espiritual em que o obsessor, absorvendo a vitalidade do paciente, impõe-lhe, ainda, o pleno domínio de sua vontade, se bem que, às vezes, essa imposição do obsessor, paradoxal e surpreendentemente, acontece com a adesão do paciente, numa espécie de vampirismo consentido,
configurando um quadro obsessivo dos mais avassaladores. Possessão. Esse tipo de subjugação, raro, felizmente, comparece como a mais funesta das formas de obsessão. Nesse processo, jungido por afinidade espiritual ao perispírito do paciente, o espírito domina-lhe as funções, assenhoreando-se, de consequência, de suas faculdades psíquicas e estruturas nervosas, capacitando-se, assim, ao estreito controle orgânico do subjugado, ao mesmo tempo em que neutraliza a sua vontade para melhor absorver seus recursos vitais. A subjugação, quando no paroxismo, é que vulgarmente dão o nome de possessão, analisa Kardec, observando, a propósito, que, muitas vezes, o paciente surpreendentemente chega a ter consciência de que o que faz é ridículo, mas é com acento circunflexo forçado a fazê-lo, tal como se um homem mais vigoroso do que ele obrigasse a mover, contra a vontade os braços, as pernas e a língua. A possessão, todavia, assinala o codificador, é sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. Nesse tipo de obsessão, verifica-se o mais alto grau de constrangimento que um espírito pode impor ao obsidiado. Manifesta-se de diversas formas, desde aquelas em que o espírito se apossa provisoriamente das faculdades psíquicas do paciente, em processo que não chega a causar dano maior à integridade psicofísica do paciente, até as gravíssimas ocorrências catalogadas pela medicina como casos de epilepsia essencial, a traduzirem, muitas vezes, como descreve André Luiz, situações de possessão completa, certamente, a mais grave das obsessões. É que, envolvendo mentes desequilibradas presas às teias de ódio recíproco, em doloroso processo marcado pelo bombardeio de emissões magnéticas de natureza tóxica, por parte do perseguidor, e afetando, por via do perispírito, as células do córtex, os centros motores, as camadas mais profundas do cerebelo, provocam estranhas transformações nos neurônios, inibindo totalmente o delicado aparelho encefálico, desorganizando os centros da memória e da fala, perturbando as vias de equilíbrio, destrambelhando a tensão muscular, e determinando, enfim, as convulsões, nas quais o corpo físico, prostrado, vencido, mais se assemelha à embarcação repentinamente a uma troca. Ressalta a evidência que, embora respeitáveis os esforços e os recursos terapêuticos empregados pela medicina atual, tipos de obsessão como esses, capazes de produzir lesões perispiríticas da mais alta gravidade, só encontram solução efetiva com o amparo de uma terapia que leve em conta, sobretudo, a realidade espiritual. E a contribuição do espiritismo nesse campo surge realmente decisiva, compreendendo a reencarnação, a lei de causa e efeito e o significado da vivência evangélica, a realidade, enfim, de que estamos todos subordinados a indefectíveis leis morais, como lembra Dias da Cruz. Psiquiatras, psicólogos e pacientes poderão encontrar recursos de cura acentuadamente superiores aos oferecidos pelas baterias químicas, de efeito quase sempre paliativo. Outras espécies de ocorrência, como visto, também compõem o elenco geral dos tipos de obsessão: obsessão noctípica, a obsessão simbiótica e a parasitária. A primeira é assim denominada por manifestar-se durante o estado de sono, podendo, até, de acordo com a frequência, causar padecimentos emocionais e físicos. Quase sempre, porém, não chega a ocorrer um registro onírico com intensidade suficiente para ser lembrado, embora se manifestem, depois, seus efeitos deletérios. Na obsessão simbiótica, o processo obsessivo é marcado pela dependência recíproca dos espíritos envolvidos, os quais, em regime de trocas de natureza mental, desenvolvem um tipo altamente perigoso de associação, suscetível de chegar a um estado de soldadura perispirítica,
gravemente comprometedor. O processo simbiótico é dos mais perniciosos e também de mais difícil solução, devido à interdependência psíquica que se estabelece entre as mentes envolvidas. Temos acompanhado casos, assinala Odilon Fernandes, pela mediunidade de Carlos A., nos quais obsessor e obsidiado permanecem tão interligados no processo simbiótico unilos, que não suportam a separação, à maneira de chifópagos, que renascem com este ou aquele órgão em comum. Trata-se, como se vê, de uma relação sintônica, a configurar intrincado processo de interdependência, de mútua adesão e cumplicidade. Esses dramas obsessivos, na maioria das vezes, como mostram os inúmeros relatos presentes na literatura espírita, só se resolvem pela reencarnação conjunta. Já na obsessão parasitária, da mesma forma como ocorre nos reinos vegetal e animal, em que parasitos agridem o hospedeiro, sugando-lhes a vitalidade, almas enfermas, aproveitando-se das condições parasitogênicas, que as qualidades morais de pacientes invigilantes propiciam, podem, em processo de vampirismo espiritual, justapor-se ao perispírito deles, sugando-lhes as energias, infectando-os com seus miasmas e alterando-lhes, seriamente, o equilíbrio fisiológico e mental. O renomado médico e benfeitor espiritual, Francisco de Menezes Dias da Cruz, pela mediunidade de Francisco C. Xavier, dita precioso ensinamento a respeito. Justapõem-se, os obsessores, à aura das criaturas que lhes oferecem passividade e, sugando-lhes as energias, senhoreiam-lhes as zonas motoras e sensórias, inclusive os centros cerebrais, em que o espírito conserva as suas conquistas de linguagem e sensibilidade, memória e percepção, dominando-as à maneira do artista que controla as teclas de um piano, criando, assim, no instrumento corpóreo dos obsessos, as doenças fantasmas de todos os tipos que, em se alongando no tempo, operam a degenerescência dos tecidos orgânicos, estabelecendo o império de moléstias reais, que persistem até a morte. Nesse quadro de enfermidades imaginárias, com possibilidades virtuais de concretização e manifestação, encontramos todos os sintomas catalogados na patogenia comum, da simples neurastenia à loucura complexa e do distúrbio gástrico habitual à raríssima fêmea estudada por Broca. Importante, finalmente, examinar para os devidos cuidados, os diversos momentos ou fases que se detectam no processo de atuação obsessiva, quais sejam, o de insinuação, de assédio, de conexão mental e de domínio. Na insinuação, o agente, no processo obsessivo planejado, busca atrair a sintonia do paciente, projetando, sutilmente e quase sempre à distância, ideias e imagens, que, pouco a pouco, passam a ser recepcionadas por este, se tais as condições propiciadas pela afinidade, associada à invigilância. É com acento circunflexo o momento que pode ser qualificado como de insinuação espiritual maligna e que, pela sagacidade do perseguidor, dificilmente é detectada pela maioria dos moralmente adormecidos. Surge assim a insinuação, como ponte de acesso à mente do paciente, o qual, presente a receptividade, poderá ficar sujeito, a partir daí, a avanços obsedantes cada vez mais significativos. Resultados favoráveis, decorrentes do esforço de insinuação, levam o perseguidor, geralmente, a um cerco mental mais insistente, é o assédio obsessivo, cujos efeitos passam logo a ser notados, como, por exemplo, mudanças perigosas de atitudes, pensamentos às vezes desordenados, falhas de memória, falta de concentração, cansaço físico e mental, sintomas diversos sem causa aparente e outros. Especialmente delicado é o assédio na mediunidade, porque deliberadamente dirigido à perturbação e à fragilização psicofísica do médium, que, já por suas faculdades, pode apresentar-se perispiritualmente mais sensível. Daí, a necessidade de que tenha consciência do processo que o envolve, para que,
pela força da humildade, da paciência e da persistência no serviço de auxílio, consiga livrar-se da perniciosa influenciação. Se exitoso o assédio, agrava-se o processo obsessivo com a ligação mais estreita das partes envolvidas, adquirindo, a influenciação, maior densidade ainda. É a fase da conexão mental, em que o perispírito do perseguidor passa a ligar-se mais ao corpo espiritual do obsedado, inaugurando, perigosamente, a possibilidade de justaposição perispirítica, que pode abrir as portas, não só para um tipo de fascinação mais persistente, como para os processos simbióticos e parasitários. Nessa fase, a ligação entre as mentes do obsessor e do paciente torna-se cada vez mais íntima, enfraquecendo-se, gradual e dramaticamente, a vontade deste. Por fim, o domínio, momento mais grave do processo obsessivo, marca a quebra da resistência volitiva do perseguido, passando o agente a comandar mentalmente sua vítima. Nessa fase, que já caracteriza a subjugação, o obsedado passa a mostrar mudanças ostensivas em seu comportamento e pode, tristemente, chegar a perder a própria capacidade de discernimento. Possível, já, entender pelo exposto, quão graves podem comparecer os efeitos do processo obsessivo. Realmente, a atuação do obsessor pode comprometer seriamente o equilíbrio psicofísico de quem a sofre, atingindo, de início, os centros coronário e cerebral e, depois, os demais, causando alteração do comportamento psíquico do paciente. Instalado o processo de perturbação, abre-se a porta de acesso aos distúrbios da saúde, e, se persistente, passa a comprometer cada vez mais o sistema defensivo, facilitando, assim, o surgimento e o agravamento de males orgânicos. Da simples insinuação à completa dominação da vontade desdobra-se dolorosamente o processo obsessivo, ainda que o paciente, mormente nos períodos iniciais, tente muitas vezes reagir. É que, também, não basta a consciência do envolvimento e a vontade de se livrar, sem uma efetiva mudança da postura moral, como, a propósito, ensinava o apóstolo da caridade, Dr. Bezerra de Menezes, quando ainda encarnado. O uso que fazemos do nosso livre-arbítrio, na repulsão daquela causa perturbadora, pode ser eficaz ou inútil, conforme a natureza dos nossos sentimentos. Se forem bons, a nossa resistência rechaçará todos os ataques do inimigo. Se forem maus, serão ventos a auxiliarem as correntes do inimigo. Cada um de nós forma sua atmosfera moral, dentro da qual somente podem penetrar espíritos da nossa natureza, que são os únicos que podem respirar. Verdade, ainda, que a misericórdia divina, através da assistência de abnegados benfeitores espirituais, interfere no sentido de aliviar o sofrimento dos que passam pela obsessão, propiciando, seguidamente, pausas de reequilíbrio que possam favorecer o redirecionamento de seu comportamento moral. Considerações finais. A doutrina espírita cataloga, hoje, a partir da genialidade de Kardec, dezenas de tipos de ocorrências mediúnicas. Todavia, já por ser um saber ainda emergente, consolidando-se, no tempo, com as sucessivas revelações, pouco conhecemos da intimidade psíquica dos respectivos processos, como aqui se constata. Todavia, o conhecimento até aqui construído em relação à mediunidade já serve à gradativa eliminação dos preconceitos, aclarando os horizontes para um entendimento superior da nossa natureza espiritual e interexistencial, e alertando-nos para a responsabilidade que temos para com o nosso próprio futuro. É com acento circunflexo que, à cômotil medida que aumenta a nossa compreensão em relação ao mundo espiritual, graças à mediunidade, em suas múltiplas dimensões, mas entendemos que está em nós a opção de crescermos impulsionados pela informação ou pela dor, nos longos e sinuosos caminhos da aprendizagem evolutiva. Importante, assim, conhecer cada vez mais essa extraordinária faculdade que nos liga ao todo,
valorizando o abnegado empenho da espiritualidade superior em nos tornar cada vez mais conscientes de nossa verdadeira realidade. Fim.